Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. E nessa tarde eu quero falar para vocês como é que o narcisista invalida sua vítima, né? Então ele faz a vítima pensar que ela é incapaz de ser feliz e de dar conta dela sozinha, se caso ele a deixar ou ele der o descarte a ela. Ele faz a vítima pensar isso, sendo que a vítima não é isso. O narcisista faz você duvidar da sua própria capacidade, daí ele te enfraquece diante dele, aonde ele pega o controle daquilo que ele quer ver você fazendo e pensando. Onde por mais que a vítima seja inteligente, né, ela enxerga tudo na visão do narcisista, pelo fato de ter sido manipulada para depois ser controlada. Então a visão da vítima também passa a ser distorcida, não por ela, mas pelo que ele está fazendo com que ela enxergue sobre ele. O narcisista pode ter aí, vamos botar aí 10 vítimas, mas ele volta. Ele volta lá na primeira, mesmo sem precisar, ele volta. Para ter que provar para ele mesmo o controle dele que ninguém o esqueceu. Para ver como ela está, se ela está carente, se a ausência dele o machucou ou a machucou, não importa, né? Se é uma vítima homem ou mulher. Ele vai voltar para saber como está funcionando a ausência dele e como essa vítima, né, seja homem ou seja mulher, esteja reagindo após tudo que ele fez. Então, ele volta para saber. Então, mesmo que de tempo em tempo, ele sempre vai buscar olhar para dentro dele. Não olhar para o que ele faz com as vítimas. Ele vai buscar olhar para dentro dele para de forma não aceitar que é ele que causa essa dor na vida das vítimas. Então, quando ele dá essa olhada para ele, rapidamente, ele precisa fugir. Ele precisa fugir da imagem que ele reconhece que é dele, porque ele não pode aceitar que ele é assim. E por ele não aceitar, ele procura alguém que aceite as bagagens que são dele. Quanto mais a vítima estiver disponível para o narcisista, mais ele vai entrar com as manipulações. Ele precisa de pessoas disponíveis para ele atuar. Aí de longe ele observa, né, se o comportamento dele está mexendo com essa vítima, se essa vítima está curada, se a decisão que essa vítima tomou em esquecê-lo permanece de pé. Ele vai observar isso de longe. Tipo assim, se eu voltar para ela ou se eu voltar para ele, o que é que eu posso fazer de pior? Como se na primeira vez do descarte ele não tivesse conseguido te destruir por completo. Onde é que ele pode entrar para piorar aquilo que ele já deixou ruim? Então é nisso que o narcisista busca invalidar as suas vítimas. Ele invalida a pessoa que você é, para que a vítima comece a pensar que o narcisista tem algum valor. Então, quando ele te procura, já é na intenção de te manter no cercado dele. Tipo, fica aqui. Daqui para lá, você não passa, você não vai, você não é, você não tem, você não sente, você não resolve. É nessa linha, é no meu controle. É por isso que ele busca manter a vítima dentro do cercado dele, né? Aí ele entende que essa vítima está dependente dele 100%, porque as regras dele ainda estão sendo obedecidas por ela. Então ela não está curada dele. Narcisista quer o comando para que você se esqueça o que ele fez com você durante os abusos. Ele precisa fazer com que você esqueça o que você
sofreu. E você começa a acreditar novamente que esse narcisista possa mudar a visão dele em relação a tudo que aconteceu, reparando-se o comportamento dele diante de você, e ainda assim ele possa permanecer um pouco de tempo do seu lado, porque ele reconheceu o que ele fez com você. Não, ele não reconhece. Ele não reconhece, ele não sente o que você sente, ele não se coloca no seu lugar. Mas ele faz de tudo para ver a vítima presa aos abusos dele. Então a gente entende que narcisistas, eles usam as pessoas como fonte, como ponte, como uma travessia para chegar em outros lugares e em outras pessoas. O narcisista só usa a vítima até ele se levantar. Quando ele deixa a vítima bagunçada, né, toda estressada, desorganizada, aí ele some. Você pode ter certeza que quando ele percebe a desorganização que ele já causou, né, na vida dessa vítima, ele vai sumir. E quando ele sumir, ele vai fazer você pensar que a culpa é sua. A culpa será toda sua por ele ter sumido, por ele ter descartado, por ele não querer estar mais. Não, não é nada sobre você. É tudo sobre o centro das atenções que ele quer ser. Então ele sabe que agindo dessa maneira, ele vai estar dando trabalho para a vítima. Por quê? Mesmo ele não estando na vida dela, ela vai continuar pensando naquilo que ele fez ela passar. Quer deixar o narcisista feliz? É só fazer tudo o que ele pede. É só obedecer às regras dele. Quer deixar o narcisista frustrado? Comece a se levantar sozinha sem esperar a opinião dele. Pronto. É simples assim. Você não vai seguir os padrões que o narcisista impõe para você seguir, mas você vai começar a seguir exatamente aquilo que precisa ser seguido. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque narcisistas, eles são golpistas emocionais. Destrói o que há de bom na vida da vítima, deixando o ruim dele com ela. Toda vez que a vítima aceita o narcisista de volta, ele vai trazer um pouco mais da desgraça dele para a vida dela. Então ele entende que a vítima não arrumou ninguém melhor do que ele, por isso ela aceitou ele de volta. E se aceitou de volta, ele pode continuar sendo pior do que ele já foi. E ele vai fazer tudo de novo. Tudo exatamente que ele já fez, que você já sabe, ele vai repetir esse mesmo script na vida da vítima. Narcisista quer que você esteja disponível a entregar a ele, nas mãos dele, o que você tiver de melhor. Como se ele fosse o merecedor e a vítima não merecesse nada de bom. Ela tem que cancelar quem ela é para ver ele bem. E aí, quando isso acontece, ele desmerece e desvaloriza quem a vítima é. É onde que ele começa a aparecer e a vítima vai desaparecer. Porque lá fora, ele é a melhor pessoa do mundo. Porque só ele faz pela vítima. Agora, quem vê nele quem ele é somente a vítima que convive com ele. É como se a vítima fosse a única pessoa que não o valorizasse, porque as outras pessoas não pensam isso dele, gostam muito dele, aplaudem muito ele, querem a presença dele, mas só a vítima não consegue estar ao alcance dele para estar feliz ao lado dele, por mais que ele esteja fazendo, porque ele quer que você pense que ele está fazendo, mas na verdade ele está fazendo você fazer por ele aquilo que nem ele mesmo nunca fez. Aí instala uma confusão na mente da vítima, porque essa vítima começa a mudar, né? É como se a vítima fosse culpada,
realmente dele ser narcisista, sendo que o que interessa para ele é que ninguém saiba do que se trata, que ninguém saiba que você é vítima dele dentro de quatro paredes. Então a vítima começa a mudar, ela perde o brilho, ela perde a voz, ela perde a alegria, ela perde o discernimento, ela perde o tempo, ela começa a não ser mais ela se torna uma nova pessoa, porque ela precisa fazer com que esse relacionamento funcione e dê certo. E para isso ela se cancela, ela se anula, para se entregar nas mãos de uma pessoa que nunca será grato por nada que ela fez. Se você fizer o melhor alimento, ele vai dizer que você errou a mão. Se você não fizer, ele vai dizer que você não é caprichosa, que você deixa a desejar. Se você se arrumar e esperar ele para um jantar, ele vai dizer que eu não sei para que essa palhaçada, que eu já jantei fora. E se você não fizer, ele vai dizer que você está relaxado no relacionamento, porque ele não esperava que fosse tratado desse jeito. Então não é sobre quem você é, não é sobre o que você pode doar, é sobre ele não saber aceitar o que as pessoas fazem por ele. Ele não é grato por nada, nem por ninguém. O narcisista quer ver a vítima vivendo dele, vivendo das migalhas dele, ou às vezes nem migalhas, nem migalha eles dão. Só te vê na escassez dele, porque tudo que ele quer é implantar na vida da vítima a escassez que ele conhece, que ele vive nela, mas mascara essa escassez muito bem para que ninguém do lado de fora perceba. Então, o narcisista busca em muita gente aquilo que nem ele deu para ele. O quão vazio é um narcisista. Ele nunca nem ofereceu para ele, mas ele acha que muitas pessoas serão responsáveis por fazer essa entrega para ele. Ele não tem prazer da própria companhia dele, ele não suporta estar bem ou se sentir bem na própria companhia dele. Isso é desesperador. Tudo que eles espalharam na vida das pessoas vem para a vida deles como uma tempestade, pode ter certeza que vem. E por isso eles não suportam estar só na própria companhia, porque eles vão dar de cara com aquilo que eles plantaram. E isso não tem como o narcisista negar. Disso não tem como o narcisista fugir. É vergonha dupla, é desgraça dupla, é desespero duplo, é perda dupla, é fundo do poço duplo. É a lei da semeadura. Eu quero que você entenda, lei da semeadura. Querendo ou não, vai voltar para o colo deles aquilo que eles plantaram na vida de muitas pessoas. O narcisista tem desgosto de saber que a vítima se levantou e está recuperada, muito mais forte do que antes. Ou seja, que abuso é esse? Essa vítima ter me lido, ter sabido como é que eu fazia para controlar e manipular os passos dela, mantendo ela adoecida dentro do padrão, e ela se levantou e está curada. Isso para ele é uma afronta. Então agora o narcisista, por não assumirem a dor e a desgraça que ele joga no caminho das pessoas, ele tenta mascarar essa dor que ele provoca nas pessoas, vestindo o personagem de alguém muito legal. Mas isso é por pouco tempo, porque ele não consegue ser original, porque não é dele, não está nele, é uma máscara. Então, quando ele volta para a vida de alguma vítima, ele vai voltar pisando naquilo que ele mesmo espalhou. E tudo que resta é continuar sendo ainda pior. Nunca ele vai melhorar, porque ele não vai saber melhorar, né? Mesmo com novas vítimas, eles não vão saber ser outra coisa, eles vão saber ser narcisista. Ouça-me, vítima se levanta, vítima se encara, vítima se ergue. Vítima se encontra com ela de volta. Vítima retorna-se à vida abundante. Vítima volta ao sucesso e à paz. Narcisista não volta a nada. Eles sabem somente ser narcisista. Daí, se ele tentar voltar, né? Ele vai tentar voltar para trazer o pior, como eu já disse para vocês. E quando a vítima aceita ele de volta,
é como se ela estivesse aceitando entrar no cativeiro novamente e ao local de tortura. E ele faz isso para ver a vítima esperando a migalha que pode cair das mãos dele para que ela não morra de fome. Ou seja, ela esperou que eu voltasse para doar para ela aquilo que nem eu mesmo tenho para mim. É migalha, é resto, e o que ela faz por mim ou para mim nunca vai estar bom, e ela aceita ser tratada desse jeito. Então, gente, como eu disse isso no outro vídeo para vocês, não sei se vocês observaram, o grito mais alto que fala nunca será, às vezes, o grito verbal que alguém pode ouvir, mas uma palavra que você nunca respondeu, o seu silêncio que você nunca falou sobre ele. E quando você aprende o valor do silêncio, você também já aprendeu o caminho da saída do cárcere. Então você não tem como ficar mais nesse lugar onde não agrega na tua vida. E o narcisista faz você desaparecer na vida, em vida, como alguém que já morreu. Você está entendendo o que ele faz com a vítima? Como se você não existisse agora, não para ele, mas você passa a não existir para mais ninguém. E isso mexe com o seu emocional, né? Isso mexe, porque a vítima realmente se vê sozinha. Então você chora por algo que você não fez, mas sente responsável por aquilo. E isso também magoa, isso também adoece. Então, quando você decidir sair, saiba de uma coisa: toda saída é um recomeço. Você pode se libertar daquilo que se dizia ter poder sobre você, poder esse que nunca teve, e você pode voar. Você pode pegar a sua liberdade. Quando você não se vê mais, porque chega nesse nível, a vítima se vê tão perdida dentro da relação, dentro desse ambiente, né, e desse cárcere narcísico, que a única coisa que resta para ela é a mão de Deus ser estendida na direção dela através da companhia de alguém e apresentar ela a vida de volta. A vida não acabou, a vida não terminou. Você pode recomeçar, porque você nasceu para viver uma nova história. O narcisista quer que a vítima comece a se perder dentro da própria vida dela. Ela precisa se perder para que ele apareça. E todo o tempo o jogo do narcisista é esse, fazendo com que alguém se perca para que ele seja visto, notado, observado, valorizado, desejado, amado, por que não? Porque quem não sabe de quem se trata vai amá-lo a si mesmo, até que descubra que é um narcisista. Então ele começa a pegar as qualidades da vítima emprestada para ele atuar. Essa que é a verdade. Narcisista nunca foi vítima. Até quando ele se faz de vítima, ele nunca foi vítima de ninguém, a não ser dele mesmo. Ele só foi vítima dele mesmo. E quando a vítima deixa a porta de entrada, né, para ele, que às vezes ele já foi, já deu descarte, saiba que ele não volta só. Quando ele volta, ele já passou em vidas destruídas, onde ele traz com ele vários espíritos obsessores. Cada vez que ele volta pior. E isso vem realmente nas costas dele. É um entra e sai da vida dele, porque ele permite, ele deixa essa porta aberta para os inimigos usarem ele como ponte para destruir pessoas. Então é isso que eles querem, sempre voltar com um alto poder de destruição, né? Usando pessoas contra pessoas, persuadir pessoas para o campo de batalha deles, porque é isso que eles fazem, onde ele, o narcisista, precisa provar que o que habita nele tem muito poder de destruição e que as pessoas deveriam ter medo dele. É isso que ele quer. Ele não quer respeito, ele quer que tenha medo dele. Só que você sabe que o que está ali são espíritos obsessores, entenda isso. Ele sim vive a serviço do mal. Ele odeia quem vive no bem. Não importa quem seja, tá? Ele odeia quem faz o bem. Então, vítima, narcisista nunca foi. Ele pode se fazer de vítima para tentar te enganar, mas ele nunca foi. O segredo é não deixar portas abertas para que ele entra
para destruir, colocar abaixo aquilo que você já está reconstruindo sozinho há muito tempo. Narcisista, quando ele quer ser visto, né? Ele auto se exalta. Você pode observar, auto se exalta. É como se ele olhasse para ele e visse um Deus ali, como um Deus terrestre, onde todos precisam olhar para ele como se ele tivesse com o recurso na mão. Então ele precisa ser adorado, glorificado, endeusado, para obter domínio sobre essas pessoas que estão vendo ele como tal. Na verdade, ele não é. As pessoas estão vendo ele como tal. Então, o narcisista quer que você veja como ele é, dando poder para ele que ele não tem, e que você também não consiga enxergar quais são as ferramentas que ele usa para te destruir. Ele não quer que você veja isso. Entendeu? Cada pessoa que confia no narcisista é uma ferramenta a mais que ele tem nas mãos para usar contra essa mesma pessoa. O narcisista, quando chega na sua vida, é para tirar sua luz. É para jogar na sua vida as trevas que eles não suportam viver nelas. É para te desviar você do seu propósito. E fazer a vida dessa pessoa se dar como perdida, como acabada, destruída, sem volta, sem retorno. Numa estrada de dor sem fim. Então a vítima precisa saber como o inimigo vai atacar. Você sabendo como é que ele vai te atacar, você vai estar blindada, preparada para essa batalha. De que caminho ele vem, como ele vem. Você sabendo, você não permite que ele vai chegar até você e que ele vai ter portas abertas para armar uma tenda aí. Não, no seu território não, você não vai permitir isso. Né? Porque, na verdade, os narcisistas, eles são assassinos do amor. Eles são assassinos de ideias do bem. O amor genuíno, puro, não, eles são assassinos, eles querem matar. Porque eles sabem que o amor é vida. Dentro de cada pessoa que um dia o conheceu e confiou nele, ele conseguindo matar esse verdadeiro sentimento nessas pessoas, ele consegue agora mostrar para elas que a vida não tem graça e só teria graça se elas estivessem servindo e fazendo aquilo que eles queriam. Sendo que eles nunca foram isso tudo, nunca foram o centro das atenções, mas buscou fazer com que as vítimas pensassem que elas não teriam valor algum. Então fica com essa reflexão no seu coração. Que Deus abençoe você na tarde desse dia. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença e até o próximo vídeo.